Então, nesse vídeo eu quero fazer com vocês alguns exemplos envolvendo essa ideia aí que eu passei para vocês de plano, né? E vamos trabalhar com as três equações agora: equação geral, equação vetorial e equações paramétricas, tá? Então, começando por este exemplo 1 aqui, que está na página 131 do livro, diz o seguinte: seja um plano π que passa pelo ponto A e é paralelo aos vetores u e v. Obter uma equação vetorial, um sistema de equações paramétricas e também uma equação geral deste plano π. Bom, o que ele está dizendo? Esse ponto A pertence ao plano, né? Então, um ponto A, 2, 2 e menos 1, ele pertence ao plano π. Assim, tá? Agora, disse para nós que o vetor u e v eles são paralelos ao plano. Isso está nos dizendo que esses dois vetores aí, eles são, na verdade, vetores diretores do plano, né? Porque se eles são paralelos ao plano, significa que eles pertencem a este plano, né? Basta pegar representantes deles, certo? Então, u e v, no caso, são os vetores diretores. Então, eu tenho assim, o vetor u, eu vou usar a mesma cor que eu usei antes nos vídeos, né? Então, o vetor u é 2, 2, menos 3 e 1. E o vetor v é menos 1, 5 e menos 3. Então são vetores diretores, tá? Podem ver que eles não são paralelos, né? Eles não são múltiplos um do outro, então tá tudo ok. Bom, obter uma equação vetorial. Aí a gente vem aqui, vamos dar uma olhada. A equação vetorial, ela era deste formato aqui, eu vou copiar, assim, e basta então substituir o que a gente sabe, né? É claro que a gente pode deduzir a equação ou então simplesmente aplicar a fórmula, né? Eu vou aplicar simplesmente a fórmula já que a gente já fez a dedução. Então, x0, y0 e z0 é o ponto que a gente sabe por onde o plano passa. Então, o ponto está aqui, é 2, 2 e menos 1. Mais, aqui vai ficar h vezes, agora vai vir o vetor u. O vetor u é 2, menos 3 e 1. E mais, t vezes agora o vetor v, que é menos 1, 5 e menos 3, sendo h e t números reais. Pronto, agora vamos encontrar a equação vetorial deste plano π, certo? Simplesmente apliquei, né? Apliquei na fórmula, sem mistério, tá? Aí depois ele pede para a gente obter as equações paramétricas deste plano π. Bom, a gente viu no vídeo anterior que para obter uma equação paramétrica a gente acaba saindo da equação vetorial. A gente pode deduzir ou então aplicar direto esta equação, né? Deixa eu puxar para cá também, a gente fica olhando para ela. Se a gente fosse aplicar direto, ficaria assim: x, y e z, são as coordenadas aí do ponto, um ponto qualquer deste plano, né? Primeiro eu vou colocar, então, um ponto que eu sei que pertence ao plano, que é no caso o A, então é 2, 2 e menos 1. 2, 2 e menos 1. Agora eu vou colocar as coordenadas do vetor diretor, um deles, pelo menos, né? Então vai ficar assim, A1, B1, C1, eu vou escrever 2 menos 3 mais 1, vezes um parâmetro, H, H, H. E agora eu vou colocar as coordenadas do outro vetor diretor, que é este V menos 1, mais 5, vou escrever 9 vezes menos 1 aqui, menos 1, mais 5 e menos 3 vezes t. Assim, um h e t pertencente aos reais. Pronto, essas aqui são as equações paramétricas, né? Paramétricas. E essa aqui, no caso, é a equação vetorial. Certo? Simplesmente apliquei aqui as duas fórmulas, tá? Sem nenhum mistério. Bom, aí por fim ele pede para a gente uma equação geral de π, né? E agora a equação geral, observem a equação geral, lembrando, ela não falava sobre vetor diretor, ela falava sobre vetor normal. E aqui no enunciado não foi dado para mim um vetor normal a este plano π. Ele foi dado para a gente simplesmente dois vetores diretores, né? Então o que eu teria, tentar fazer um esboço aqui, o que eu teria mais ou menos seria alguma coisa assim, ó. Aqui está o plano. Aqui está o plano. Plano π. Ele deu para mim dois vetores diretores. No caso, aí deu para mim o vetor U. Deu o vetor V. Está aqui o vetor V. Estou pegando representantes, tá? E deu um ponto A também. Vou colocar os representantes exatamente aqui em cima, com a origem exatamente no ponto A, tá? Aqui, eles pertencem ao plano π. Para eu conseguir escrever a equação geral, eu preciso de um vetor normal. Eu preciso de um vetor assim, ó, que seja, no caso, aí, ortogonal
né, a este plano π. E lembrando, se esse vetor, eu vou chamar esse vetor aí de n, né, esse vetor n, se esse vetor aí ele for ortogonal ao plano, então significa que ele é ortogonal também a qualquer vetor que pertence a ele. Então significa que este vetor n aqui, poderia muito bem pegar um representante, ele é ortogonal a esses dois vetores que estão aqui, né? No caso, ao vetor u e ao vetor v, certo? Muito bem, vamos colocar nomes aqui para eles. Então aqui seria o n, o u é o vetor em vermelho e o v é o vetor em azul, né? Muito bem, e aí o que acontece, o que a gente lembra, o que lembra pelo menos esse desenho aqui para vocês, né? Eu tenho um vetor u e um vetor v e tenho um vetor que é ortogonal a u e v ao mesmo tempo. Isso aqui lembra um vetor, produto vetorial, não é mesmo? Então a ideia é o seguinte, olha, uma forma de eu encontrar um vetor normal a este plano π é pegando o produto vetorial dos vetores diretores deste plano π. Porque daí certamente vai ser ortogonal a esses dois vetores e vai ser, portanto, ortogonal também a π. Né? O que a gente vai encontrar é um vetor normal, existem infinitos, tá? Mas a gente vai encontrar um deles. E a gente pode fazer u vetorial v ou v vetorial u, vai inverter no caso o sentido, mas não interessa, né? Ele vai ter a mesma direção ainda e vai ser, portanto, ortogonal ao plano π. Tá bom? Então eu posso dizer o seguinte, olha, o vetor normal a este plano π poderia ser dado por meio do produto vetorial du com v. Assim. E a gente calcula, né, o produto vetorial de u com v. Então, calculando o vetorial v, isso aqui ficaria assim. Ficaria ijk, o vetor u é 2, menos 3 e 1, e o vetor v é menos 1, 5 e menos 3. Assim. Bom, e aí vocês podem calcular, não vou fazer isso, a gente já treinou bastante isso, né, em semanas anteriores. Se vocês forem calcular isso aqui, vocês vão encontrar 4, 5 e 7. Esse aqui seria o vetor, no caso, um dos vetores normais ao plano π, né? A equação geral, lembrando, a equação geral desse plano, ela seria assim, ax mais by mais cz mais d igual a 0. Acabamos de encontrar o vetor normal, então eu já posso substituir aqui, ficaria 4x mais 5y mais 7z mais d igual a 0. E agora, para descobrir este ponto d, esse valor d, eu passo a atribuir um ponto aqui, né, nas coordenadas x, y e z. O ponto que a gente sabe que pertence aí ao plano é este aqui, né? Um deles, né? A gente pode descobrir mais agora, já que a gente tem essas equações. 2, 2 e menos 1. Então, atribuindo para x 2, para y 2 e para z menos 1, ele tem que satisfazer essa equação porque ela pertence ao plano, né? E aí, fazendo essa conta aqui, vocês vão encontrar que o valor de d dá exatamente menos 11. Menos 11, tá? Portanto, a equação geral deste plano seria 4x mais 5y mais 7z menos 11 igual a 0. Assim. Então, aqui está a equação geral. Equação geral do plano. Tá? Então, conseguimos obter aí, a partir dessas informações, obter 3, né, equações. Equação vetorial, equações paramétricas e equação geral. Certo? Muito bem. Vamos fazer outra? Vamos fazer essa aqui. Então, a número 2 é o seguinte. Dado o plano π, determinado pelos pontos A, B e C, obter um sistema de equações paramétricas e uma equação geral de π. Bom, agora não deu para a gente vetores diretores, também não me deu ainda um vetor normal, mas me deu 3 pontos e a gente sabe que esses 3 pontos eles pertencem ao plano π. É exatamente a situação que eu tinha quando eu tentei definir para vocês, quando a gente definiu, né, a equação vetorial de plano. Eu disse para vocês, vamos pegar 3 pontos, tinha 3 pontos que pertencem ao plano, nesse caso aí eu estou chamando de ponto A, ponto B e ponto C. E o que eu fiz naquela hora? Eu peguei vetores diretores. No caso, eu peguei um vetor assim, que nesse caso aqui vai ser o AC, e este aqui, que vai ser o AB. E esses dois vetores que eu acabei de descrever aqui, eles são vetores paralelos a esse plano π, eles pertencem ao plano π. Então, eles são vetores diretores, né? Eles não são paralelos entre si, né? Não são paralelos entre si.
A gente vai verificar isso, no caso eu desenhei aqui não paralelos, mas a gente vai verificar isso algebricamente também. Então, olha só, o vetor AB, que seria B menos A, ele vai ser dado por 2 menos 1, dá 1, 1 menos o menos 1 vai dar 2, e menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Assim, então, achei aqui o vetor AB. Né? O vetor AC, por sua vez, vai ser C menos A, e aí vai ficar menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, menos 2 com menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, né? Então vai ficar menos 1, e vai ficar aqui 6 menos 2, então vai ficar 4. Então eu encontrei esses dois vetores, e esses dois vetores são vetores diretores de π. Né? Eu tenho 3 pontos aqui que passam pelo plano, né? Que no caso o plano passa por eles. Né? Eu posso escolher qualquer um deles agora para montar a equação. Tá bom? Então eu poderia dizer o seguinte, olha, então ele pede equações paramétricas, né? Equações paramétricas, então seria x, y e z. Aqui vai vir um ponto, e aí de novo eu digo para vocês, podem escolher qualquer um desses, tá? Então eu vou escrever, vou pegar o A, então 1 menos 1 e 2. E agora eu vou colocar os vetores diretores. Então vou colocar primeiro, tanto faz a ordem deles, tá, pessoal? Vou colocar primeiro agora o azul, então vai ficar assim, mais 1, mais 2 e menos 5, vezes um parâmetro, vou colocar parâmetro H, e agora eu vou colocar o segundo vetor diretor, que vai ser menos 2, menos 1 e 4, vezes um outro parâmetro T, um H e T pertencente aos reais. Então aqui estão as equações paramétricas, certo? Muito bem, obtido aqui. Uma coisa importante de falar é o seguinte, viu que eu comentei com vocês, vocês podem utilizar qualquer ponto aqui, desde que saibam que este ponto pertence ao plano. A gente poderia ter utilizado 1, menos 1 e 2, que é o ponto A, pode ter usado o B, 2, 1, menos 3, ou o C, menos 1, menos 2 e 6, tá? Para colocar aqui. A ordem também que a gente coloca aqui os vetores diretores, não importa. Tá? Se eu tivesse colocado aqui o vermelho primeiro multiplicando o H e o azul multiplicando o T, não importa. Tá? As equações ainda continuam representando o mesmo plano. Então daqui um pouco nos exercícios vocês vão ver que daqui um pouco a resposta de vocês pode não bater com uma resposta, por exemplo, que está lá no gabarito. Mas verifiquem, né, se ele simplesmente a resposta não está diferenciando simplesmente por um ponto, ou então a ordem que está aparecendo os vetores diretores. Tá? E pode inclusive aparecer múltiplos aqui. Quer dizer, o vetor 1, 2 e menos 5, se tu pegar e multiplicar ele por 2, ficaria 2, 4 e menos 10. O 2, 4 e menos 10 é também um vetor diretor. Tá? A mesma coisa poderia ser para o vermelho, né? Poderia multiplicar ele, né? Fazer um múltiplo, ele continuaria sendo um vetor diretor, porque não muda, no caso, não muda a direção, né? Quando a gente fala do múltiplo, tá bom? Muito bem, e aí por fim pede uma equação geral desse plano π, né? E aí a gente pode proceder da mesma forma que a gente fez aqui. Olha, a equação geral, a gente precisa de um vetor normal. Então, um vetor normal, por exemplo, seria este aqui, que poderia ser obtido por meio do produto vetorial DAC com AB. Se fizer DAB com AC, por exemplo, produto vetorial DAB com AC, o vetor normal sairia para baixo, assim, né? Pelo que a gente viu na regra da mão direita, mas isso não importa, tá bom? Eu não vou fazer isso, vou deixar para vocês fazer, porque é semelhante ao que a gente tinha feito anteriormente, tá? Então calcule o produto vetorial desses dois, joguem na equação geral, vai ter que descobrir o valor de D ainda, e para descobrir o valor de D, apliquem um desses pontos aqui, tá? E aí vocês descobrem o valor de D. Muito bem, vamos fazer mais uma. Esta aqui. Então diz o seguinte, dado o plano π da equação 2x menos y menos z mais 4 igual a 0, determinar um sistema de equações paramétricas de π. Tá? Bom, ele deu para a gente aqui uma equação geral. Né? Isso aqui é a equação geral. Pede um sistema de equações paramétricas. Para a gente ter equações paramétricas, a gente precisa de vetores diretores. Não é mesmo? E além disso, um ponto, né? Um ponto a gente pode calcular aqui sem problema nenhum. Bom, o que a gente vai fazer para descobrir isso é o seguinte. Se eu conseguir obter, por exemplo, 3 pontos deste plano, e sabendo que esses 3 pontos aí não são colineares, então automaticamente eu consigo definir 2 vetores diretores, porque foi o que aconteceu aqui. Eu tinha 3 pontos do plano e defini 2 vetores diretores. E a partir desses 2 vetores diretores eu construí as equações paramétricas.
eu posso descobrir 3 pontos aqui. Tá? E aí eu construo esses 2 vetores. Por exemplo, em geral, a gente pode aplicar, então a gente fez isso lá nos primeiros vídeos, eu posso aplicar valor de x e y e encontrar o valor de z, aplicar um valor de x para z, encontrar o valor de y, ou de y para z, encontrar o valor de x, tanto faz. E essa jogada aqui me permite descobrir pontos que pertencem a este plano, né? Em geral, o que a gente faz é pegar valores mais simples possíveis, tá? Para encontrar pontos. Então, por exemplo, se eu pegar para x igual a 0, y igual a 0, o que vai acontecer? Nessa equação aqui vai ficar 2 vezes 0, menos 0, menos z mais 4, igual a 0. Então, quer dizer, para satisfazer essa equação, o z ele acaba tendo que ser igual a 4. E aí a gente acabou de descobrir um ponto que pertence a este plano, que é o ponto x, 0, y, 0 e o z igual a 4. Então, este ponto aqui pertence a π. Porque se tu pegar esses 3 valores, 0, 0 e 4, e jogar aqui, ele satisfaz essa equação. Tá? Vamos descobrir mais um ponto. De novo, eu vou pegar valores fáceis. Por exemplo, eu posso pegar x igual a 1 e y igual a 0. Vai dar outro ponto. Né? Então, vai ficar 2 vezes 1, menos 0, menos z, mais 4 igual a 0. E aí ficaria, então, aqui vai ficar 2 com mais 4 vai dar 6. Aqui vai ficar menos z, né? Então o z vai ter que ser igual a 6. Assim. E aí eu descobri um outro ponto que pertence a este plano. O ponto seria x igual a 1, y igual a 0 e o z igual a 6. Esse aqui é um ponto que pertence ao plano π. Eu preciso de mais um ainda, então vamos pegar x igual a 0, por exemplo, e y igual a 1. Estou pegando esses valores porque são fáceis de calcular, entendeu? Então ficaria 2 vezes 0, menos 1, menos z mais 4, igual a 0. E aí, se a gente for calcular isso, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar 4, com menos 1 vai dar 3, então o z vai ter que ser igual a 3, né? Então, quer dizer, um outro ponto que pertence a este plano é x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 3. Pertence a π. Muito bem. Então eu tenho agora 3 pontos que pertencem ao plano, e agora eu posso utilizar a mesma coisa que eu fiz aqui. Ó. Eu tinha 3 pontos que pertenciam ao plano, e eu consigo encontrar equações paramétricas. Então o que a gente tem que fazer, e eu não vou fazer todas as contas agora, é o seguinte, olha, calculei quem que seria o vetor AB, tá? Calcule quem que seria o vetor AB, eu já vou colocar aqui, vocês vão calcular isso, vai ficar 1, 0 e 2. Calcula quem seria um outro vetor, vamos colocar aqui o vetor AC, que seria, se vocês calcular, vai ficar C menos A, vai ficar 0, 1 e menos 1. Então, esses 2 vetores aqui são vetores que pertencem ao plano. Podem ver que AB e AC não são paralelos. E isso é importante, pessoal. Isso é importante. Eles não podem ser paralelos para eles serem 2 vetores diretores, tá? Deste plano. Porque senão, 2 vetores paralelos ali poderiam passar infinitos planos por eles, né? Tá? Então eles não são paralelos, né? Não são múltiplos um do outro. Então eles são vetores diretores de π, certo? E agora, para montar a equação paramétrica, a gente poderia fazer assim, x, y e z. Aqui vai um ponto, a gente pode utilizar qualquer um desses aqui. Vou utilizar o A, ficaria 0, 0 e 4. E agora eu vou colocar os vetores diretores. Colocando aí primeiro este AB, ficaria mais 1, mais 0, mais 2, multiplicado por H. E colocando agora este AC, seria 0, mais 1 com menos 1 vezes T. E aí é claro que a gente pode melhorar essa escrita, ficaria x, y, z. Nessa primeira vai ficar simplesmente uma vez H, que o resto vai zerar, né? Vai ficar simplesmente H. Nessa segunda vai ficar simplesmente T. E nessa terceira vai ficar 4 menos 2H menos 2T. Assim, com esse H e T, no caso parâmetros, né? Números reais. Então aqui estão as equações paramétricas deste plano, certo? E é isso que ele pedia, né? Então, a gente sabe já muita coisa. Se eu tenho 3 pontos não colineares, eles definem um plano. A gente consegue definir, a partir desses 3 pontos, equações paramétricas, né? Equação vetorial e equação paramétrica. A partir das equações paramétricas, né, a partir dos vetores diretores, no caso deste plano, a gente consegue definir um vetor normal e aí encontrar uma equação geral.
E a gente já sabe também fazer a volta, quer dizer, se eu tenho a equação geral de um plano, eu também consigo chegar em equações paramétricas. Como? Olha, a partir da equação geral eu consigo definir 3 pontos, nesses 3 pontos eu defino 2 vetores diretores, e aí desses 2 vetores diretores eu vou lá e aplico na equação paramétrica, certo? Muito bem. E para finalizar, vou fazer a última agora, a número 4, que diz o seguinte: determinar uma equação geral do plano π, que contém essas retas. Então, sabe que essas duas retas aí estão, no caso, no plano π. Tá? Ele quer a equação geral. Olha, se ele quer a equação geral, a gente vai precisar obrigatoriamente de um vetor normal. Né? E agora, como é que a gente vai determinar este vetor normal? Bom, vamos dar uma olhada para essas duas retas, como é que elas são. A gente já viu o seguinte, que se essas duas retas, a gente pode imaginar o seguinte, né, que se essas duas retas elas pertencem ao plano, então o vetor diretor delas seria também o vetores diretores do plano. Né? Vamos supor que seja alguma coisa assim. Assim, assim, assim. E vamos supor que eu tenha o seguinte, ó. Vamos supor que eu tenha, sei lá, aqui seja a reta R1 e aqui seja a reta R2. Estou fazendo um desenho hipotético aqui, eu não sei como são essas duas retas ainda. Se R1 e R2 elas pertencem ao plano π, então se eu pegar no caso o vetor diretor da reta R1, vamos supor que esteja este aqui, e o vetor diretor da reta R2, vamos supor que são este aqui, esses dois vetores são vetores diretores deste plano π. Né? Tendo os dois vetores diretores, eu posso muito bem fazer o produto vetorial e encontrar um vetor normal. E aí, tendo o vetor normal, eu vou lá e aplico na equação geral. Certo? A questão é que essas duas retas talvez não estejam assim. Né? O que pode acontecer aí é essas duas retas, daqui a um pouco, elas serem paralelas. E a gente tem dois vetores que são paralelos. Como é que a gente pode verificar isso? A partir do vetor diretor das duas. Né? Vamos ver. A R1 ela está na equação, é uma equação reduzida, né? Então a gente deveria encontrar quem que seria o vetor diretor dela. Né? Eu vou retornar, no caso, para a equação simétrica. Então eu tenho assim, a R1 ela é y igual a x mais 1 e z igual a menos 3x menos 2. Da primeira equação, eu posso isolar o x, né? Ficaria x vai ser igual a y menos 1. E da segunda equação, se eu isolar o x, vai ficar assim, x vai ser igual, vai ficar z mais 2 dividido por menos 3, né? Então, as equações simétricas, no caso aí da reta R1, seria assim, x igual a y menos 1 igual a z mais 2 dividido por menos 3. E aí eu tiro o vetor diretor dela, né? Da reta R1, seria 1, 1 e menos 3. Então, o vetor diretor eu vou chamar de V1. O vetor diretor da reta R1, ele é 1, 1 e menos 3. Ok. Vamos olhar agora para a reta R2. A reta R2 já está na forma paramétrica, né? As equações paramétricas. Então, seria x igual a 2t, y igual a 2t mais 3 e z igual a menos 6t mais 1. Deixa eu puxar esse R2 um pouco mais para baixo. Assim. Opa. Então, ficou assim. E nas equações paramétricas, a gente consegue tirar exatamente um vetor diretor direto, né? Então, vamos lá, o vetor diretor aqui dela, vou chamar de V2, é o que acompanha o parâmetro. Está aqui, ó, 2, 2 e menos 6. Então, vamos colocar 2, 2 e menos 6. Certo? Muito bem, o que a gente poderia fazer é tentar... Bom, já encontrei dois vetores diretores das retas, então eles são vetores diretores de π, e aí eu faria o produto vetorial. Só que se eu fizer o produto vetorial do jeito que esses dois vetores estão, a gente iria encontrar zero. Por quê? Porque esses dois vetores aqui eles são múltiplos um do outro, isso significa que eles são paralelos. Né? Observe, então note que V1 é paralelo ao vetor V2. Por quê? Porque, olhem, o vetor V1 é 1, 1 e menos 3. O V2 é 2, 2 e menos 6. Quer dizer, o V2 ele pode ser escrito como sendo duas vezes o vetor V1. Né? Duas vezes o vetor V1. Isso significa que essas duas retas aqui elas são paralelas. Né? Elas passam por pontos diferentes, mas elas são paralelas. Certo?
Então, o que está acontecendo no plano é algo assim. Ó. Deixa eu tentar fazer aqui. Assim, assim e assim. Vamos fazer aqui a reta R1 e aqui a reta R2. R1 e a reta R2. Então, eu tenho algo assim. Ó. Eu tenho o vetor V1, por exemplo, que está aqui. Esse é maior. Vetor V1 que está aqui. E o vetor V2, assim, né? No caso, seria duas vezes o vetor V1. São paralelos, tá? Mas daí você pode perguntar como é que eu tenho a garantia de que essas duas retas elas não são coincidentes, né? Olha, a gente pode, para mostrar que elas não são coincidentes, que elas realmente são paralelas, mostra que um ponto de uma não está em um ponto da outra. Então, sei lá, por exemplo, a gente sabe que na reta R2, um ponto que passa pela reta R2, por exemplo, é este aqui, ó, 0 para x, 3 para y e 1 para z. Né? Então, esse ponto aqui, ele pertence à reta R2. Se a gente for aplicar, no caso, aqui, este ponto aqui na reta R1, a gente vai ver que não ia dar certo. Né? Olha só, aplica para x0 e para y3, ficaria 3 é igual a 1. Quer dizer, esse ponto aqui não tem como, então, pertencer à reta R1. Certo? Então, quer dizer, tem um ponto que passa por R, mas que não passa por R1. Então, logo, essas duas retas só podem ser paralelas. Tá, mas e agora? Como é que eu vou definir um vetor diretor? Porque eu tenho esses dois vetores, né? O que eu posso fazer é o seguinte, olha, eu sei que este ponto aqui, por exemplo, que é o ponto A, 0, 3 e 1, ele pertence à reta R2. O que eu posso fazer é pegar um ponto aqui de R1, né? Vou chamar esse ponto aí de ponto B, por exemplo, e a partir deste ponto eu vou lá e traço um vetor. E aí, certamente, eu vou ter o vetor R1 e o vetor, no caso, este que eu tracei aqui, eles certamente não vão ser paralelos. Né? Basta descobrir, então, um outro ponto aqui de R1. Né? Um outro ponto que eu poderia pegar, por exemplo, de R1, vamos dar uma olhada aqui, senão a gente não tira direto, é este aqui, ó, da reta das equações simétricas. Eu tenho assim, x menos 0 dividido por 1, y menos 1 dividido por 1, e z, aqui seria menos o menos 2, né? Dividido por menos 3. Então, um ponto aí que certamente pertence à reta R1 é 0 para x, menos 1 para y, né? 1 para y, e menos 2 para z. Então, esse ponto aqui seria o ponto B. 0 para x, 1 para y, e menos 2 para z. Certo? E agora o que eu poderia fazer, então, é pegar quem seria este vetor, por exemplo. Posso fazer AB ou então o vetor BA. Tanto faz. Vamos fazer aqui, como eu fiz desse sentido, eu vou fazer BA. Então, o vetor BA seria A menos B. E aí, A menos B, então, ficaria assim. 0, 0, menos 0, dá 0. 3 com menos 1 dá 2. E 1 com menos 1, menos 2, vai ficar 3. Beleza. E aí, agora eu tenho esse vetor aqui, que é o vetor BA. E tenho também este vetor aqui. Deixa eu puxar ele um pouquinho mais para a direita. É um representante dele, no caso, tá? Assim. Que é o vetor V1, por exemplo. Vetor V1. Esses dois vetores, certamente, eles não são paralelos. Eles pertencem a este plano π. E aí, agora, eu posso encontrar um vetor normal, né? Ele pede o quê? Deixa eu ver a equação geral, né? Isso aí. Então, agora eu poderia encontrar um vetor normal. Como eu posso encontrar um vetor normal? Olha, eu poderia fazer, no caso, o vetor BA, produto vetorial com este vetor V1. Então, ficaria IJK. O BA é 0, 2 e 3. E o vetor V1 seria 0, 1 e menos 2. Menos 2. Assim. Bom, eu vou parar por aqui as contas, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem. Vocês vão calcular isso aqui. Vou encontrar um determinado vetor. E esse vetor que vocês encontrar aqui vai ser exatamente o vetor normal, né? Então, vocês vão encontrar 3 coordenadas, assim. Este aqui seria o vetor normal. A equação geral do plano, a gente sabe que é ax mais by mais cz mais d igual a 0. Este vetor aqui seria exatamente o ABC.
né, que a gente precisa. E aí depois vocês peguem um ponto aí que pertence ao plano, pode ser qualquer ponto aí, pode ser o ponto A, pode ser o ponto B, joga aqui e aí vocês vão encontrar quem que seria o valor de D. Tá? E comparem esse exercício aqui, tá, por exemplo, no livro, tá no livro, né, de vocês, comparem com a resposta, vocês vão ver que vai dar algumas coisas diferentes. Vai estar errado? Não. Por quê? Porque eu estou pegando vetores diferentes. Né? O livro pegou dois vetores de vetores, estou pegando outros dois, a equação vai dar diferente. Certo? Então comparem com os resultados para ver as diferenças que existem.